Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo desde 2009. Dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, mostram que cerca de 2.400 formulações de agrotóxicos são utilizados pelos agricultores brasileiros. Mas desse total, 22 tipos são proibidos em países da União Europeia. Isto é só uma amostra dos impactos à saúde pública do uso desses insumos. As alternativas existem e estão mais acessíveis ao homem do campo. Um exemplo é o controle biológico, que é uma alternativa para combater pragas que atacam as lavouras. O uso deste tipo de tecnologia ecológica reduz a utilização de agrotóxicos. Entenda mais sobre esse assunto na matéria produzida pela TV Univates, de Lajeado, no Rio Grande do Sul. O controle biológico é uma alternativa para combater pragas que atacam as lavouras. O uso deste tipo de tecnologia ecológica dispensa a utilização de agrotóxicos. Na cidade de Colinas, a Emater tem incentivado os produtores a usar esses métodos alternativos de controle de pragas. O principal objetivo, na verdade, é justamente a redução do uso de usos agressivos, da natureza, de agrotóxicos principalmente. Então, essa alternativa do controle biológico, ela veio para dar uma resposta também garantida de controle de lagartas aos milhos chamados BT, que são os transgênicos. Como a gente produz para alimentação escolar e para vender também numa feira, a gente procura não usar agrotóxicos. O máximo possível a gente não usa, O seu Nelson foi um dos pioneiros no uso deste tipo de controle biológico na região do Vale do Taquari. Na última safra, ele utilizou cerca de 20 cartelas para abranger 3 hectares, um custo de cerca de R$ 120. Custo esse que é cerca de 40% menor do que o uso de agrotóxicos. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido há 5, 6 anos aqui no município, e em torno de 55 hectares de milho aqui que são controlados através da Vespinha, que é o tricograma. Quantidade de 6 cartelas é a recomendação por hectare, E no verão a recomendação é de dividi-las em 3 etapas. Essas 6 cartelas, então 2 cartelas no primeiro momento, 2 cartelas em 3 dias e 2 cartelas em mais 3 dias. Para ela permanecer no ambiente, controlar a lagarta do cartucho do milho e depois, permanecendo no ambiente, poder controlar também a lagarta da espiga do milho. Além dos insetos utilizados no controle biológico, as pragas também possuem outros inimigos naturais que muitas vezes estão presentes no ecossistema local. Essa questão do ambiente é muito importante, Ter nos arredores das lavouras espaços para os inimigos naturais poderem se desenvolver mesmo quando a cultura não está instalada. Então são os refúgios, chamados refúgios de espaços para que os inimigos naturais consigam permanecer no ambiente, e aí quando a chamada praga ou inseto, que se tornou praga, aparece na lavoura, eles já estão presentes nos arredores e começam a fazer o controle natural. E aí temos alguns bem interessantes que são em quantidades maiores nas lavouras, que os agricultores podem identificar com facilidade, que é a joaninha, e a tesourinha, que eles são muito vorazes também. Consomem ovos ou lagartas neonatas, que são as lagartas jovens ainda, no estágio inicial de desenvolvimento. A compra das cartelas que contêm os ovos das vespas é intermediada pela Emater, que faz a aquisição em quantidade maior e repassa aos produtores. O próprio produtor que iniciou há 5 anos atrás, aplicando em sua lavoura, é o propagador dessa tecnologia. E isso vem se expandindo hoje, então, em torno de 15 produtores que fazem uso dessa tecnologia em suas lavouras de milho, reduzindo com isso sensivelmente o custo de produção. No fim se torna econômico, Isso aí, o custo não é tão alto, uma cartela por R$ 6, O que mais custa é o correio praticamente, mas eles hoje já vêm com o frete incluído. Dá mais trabalho, é claro, Só que, em compensação, é a saúde do pessoal também, E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora Ellen Menezes, do Departamento de Entomologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E você pode participar com a gente dessa conversa, ou pelo telefone ou pela internet.
Os nossos contatos são o @canalfutura ou o 0 operadora 21 2273 5020. Muito obrigado, Ellen, pela sua presença aqui no Jornal Futura. Eu que agradeço. E eu queria saber que você explicasse um pouquinho mais em detalhes o que são esses controles biológicos. Então, o controle biológico, ele é um processo biológico natural de regulação de populações, de número de indivíduos de população, utilizando seres vivos que nós chamamos de agentes de controle biológico ou simplesmente inimigo natural. Através do tempo, o controle biológico aplicado, que data de 300 anos antes de Cristo, o homem vem aprendendo a manejar, a manipular esses inimigos naturais. E então ele desenvolveu 3 metodologias ou 3 estratégias de controle biológico. Uma delas, então, é o controle biológico clássico, que envolve importação de espécies exóticas de inimigos naturais. E aí, nesse caso, tem que ser intermediado através de um laboratório de quarentena, porque pode ter risco desse inimigo natural exótico causar impactos na fauna nativa, como extinção de espécies, ou ter um hábito generalista que poderia não só matar a praga, mas matar outros organismos não alvos, como polinizadores. E no Brasil nós já temos um laboratório quarentenário de organismos benéficos, Costa Lima, que fica na Embrapa, em Jaguariúna, Embrapa Meio Ambiente. Outra estratégia de controle biológico é o controle biológico aumentativo, ou é aquele em que você faz a criação e a multiplicação do inimigo natural em grandes quantidades no laboratórios especializados para depois aplicá-los, liberá-los no campo. Daí você depende de toda uma metodologia de criação, no laboratório. E aí depende, então, das pesquisas para saber quais são as condições ótimas para ele se desenvolver, se você tem que criar o inimigo natural na praga. No exemplo dado na reportagem do tricograma, essa vespinha, ela é criada não na praga, não nos ovos da lagarta do cartucho do milho, mas você usa um hospedeiro alternativo, que é a traça da farinha. Alguns fungos, por exemplo, que causam doenças em insetos, eles podem não usar o inseto, como o caso da cigarrinha da cana-de-açúcar, mas você usar o arroz parbolizado como meio de cultivo. E depois você tem toda uma tecnologia de liberação ou de aplicação no campo. Isso também é desenvolvido pela pesquisa, porque você às vezes tem que saber o raio de ação. Quantas cartelas, como ele falou, eu vou colocar por hectare? Isso tudo é determinado pela pesquisa. Tem uma pergunta, professora Ellen, da Mariana Fatioli, de Resende. Existe algum plano de governo para a meta de controle biológico? Que eu saiba, não. Nós tentamos, há um tempo atrás, implementar uma estratégia de controle biológico usando uma vespinha que controla a mosca das frutas, a larva da mosca das frutas. Isso, através de pesquisas, a gente conseguiu que ela se adaptava bem no noroeste, norte fluminense, mas tivemos muita dificuldade para que as prefeituras pudessem incentivar. Ainda mais que o programa de governo é chamado Cultivar, ele implementava já todo um programa de estabelecimento de substituição da cana pelas frutas, mas você tinha que utilizar um inseticida para garantir a colheita, inseticida químico. E você poderia ter uma alternativa de controle biológico, pelo menos para combater essa prática. Mas existem alguns programas, a nível de Brasil, como o próprio programa do controle biológico da broca da cana-de-açúcar, com o uso de uma vespinha chamada Cotésia flavips, ela foi introduzida no Brasil em 74, já são 40 anos de existência desse controle biológico. E o governo tem apoiado, junto com as usinas, a multiplicação desse parasitoide. Como é que o Brasil está nesse sentido em termos de pesquisa? Está muito avançado? Como é que você vê isso? Em termos de pesquisa, eu acredito que ele está bem avançado. Embora a outra estratégia de controle biológico chamado conservativo, que até foi comentado com o produtor, de você usar áreas de refúgio, você pode, inclusive, estar conservando o inimigo natural, os nativos, através de agrotóxicos que sejam seletivos, que não matem o inimigo natural, ou plantas atrativas do inimigo natural, que possa realmente ser usada ali como refúgio para esses inimigos naturais. O que a gente tem observado é que
é necessário não muita pesquisa, pelo menos em termos de controle biológico clássico e controle biológico aumentativo, de criação no laboratório. O que nós temos é a necessidade de incentivo, até mesmo que com o aumento da demanda da agricultura orgânica, a agricultura orgânica, ela proíbe o uso dos inseticidas orgânicos sintéticos, que são extremamente tóxicos, porque muitos deles atuam no sistema nervoso central do inseto e igualmente atuam no sistema nervoso do homem, resguardadas as proporções em termos de peso corpóreo. Por isso que ele é tão tóxico aos insetos quanto ao homem. E até, por exemplo, polinizadores. E nós temos no mercado, se você olhar, o sistema de agrotóxicos fitossanitários do Ministério da Agricultura, né, o chamado Agrofit, nós temos lá registrado 28 marcas comerciais de produtos biológicos. Enquanto, como você falou, daquele cenário de quantidade de moléculas químicas que nós temos para controlar uma praga. Então, por exemplo, o curuquerê do algodoeiro, que é uma desfolhadora dessa cultura do algodão. Se você quer algodão orgânico, né, você vai ter que utilizar o quê? Um produto biológico. Nós temos 4 marcas de produto biológico à base de uma bactéria. Enquanto que, se você quisesse trabalhar com algodão convencional, nós temos 125 marcas comerciais de produto químico. Então, realmente, nós demandamos muito mais das empresas serem estimuladas a produzir o inimigo natural. Então, nós temos, inclusive, uma empresa agora que está vindo da Holanda, já se instalou no Brasil, que é a Coopert, que também está estimulada, porque nós temos uma mega diversidade, né, de inimigos naturais que precisam ser explorados. A pesquisa tem explorado, mas as empresas estão precisando nos auxiliar nesse sentido. Tá certo, Ellen. Muito obrigado pela De sua nada. participação aqui. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente volta já já. Veja a seguir, em Piracicaba, no interior de São Paulo, a prática radical do skate ladeira abaixo.